algum problema gravar. Tem algum problema? Isso vai para vocês depois. Não, não. Não, Richard, não Não. tem. Eu e a Fatinha estamos de lado, porque o computador está ali e a tela está aqui, tá? Não é falta de Excelente. educação, não. Nós estamos olhando para você. Tá ótimo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Gente, eu vou compartilhar minha tela. Todo mundo conseguiu acessar o Volário, pelo menos entender como que é aquele processo. Beleza? O Sim. Duca, Delson. Sim, eu consegui. Eu ainda O não Adenilson. cheguei a acessar, não, mas eu vou acessar depois. É uma plataforma, porque é o seguinte, o Volare ele pode ser instalado local, na máquina local, trabalhar local ou na web. A gente, para fazer trial, a gente bota web, que é mais fácil, até porque vocês têm experiência. Se vocês notarem, já tinha um banco lá dentro. Então, aquilo ali a gente entrega para todos os clientes. Então, provavelmente vocês vão ter um banco lá separado. O meu não vai estar assim. Me falem depois se está todo mundo vendo a minha tela. Carregando. Sim, carregando. Beleza. Deixa eu colocar aqui o Volare. Bom, algumas coisas são importantes quando você entra no Volare, são esses cadastros, sendo que assim, o mais importante para vocês é o de empreiteiros, porque a gente liberou para vocês o módulo de medições, né? Então é interessante que vocês venham aqui e cadastrem 1 ou 2 empreiteiros para vocês entenderem o que tem nesse módulo, que é onde o meu mouse está aqui em cima. Vocês conseguem ver o meu dedo do mouse, não consegue? Sim. Beleza. Então aqui é interessante depois vocês cadastrarem um, lá na frente vai ser importante para olhar. O Não, não Volare vejo seu PIN, dedo não vejo seu dedo do mouse. E outra coisa também, a tela que eu entro aqui, ela é diferente da sua. A minha tá igualzinho. deve ser Eu tô igual, pode ser. A minha também toda tá aquela igual. tela que tem autenticação, Versata, aplicativos, Ah, vídeo de perfeito. Você processamento, está na tela anterior. Você está na tela anterior. Você está numa tela que é essa aqui, ó. Vai lá no Você entra em aplicativo e escolhe isso, Volária. aplicativos aplicativos. Volare. Tá. Aplicativos Volare. E agora sim. Então, agora entrou? Todo mundo está na mesma Sim. tela? Sim. Beleza. Então, aqui, empreiteiros, aqui no canto esquerdo, é importante vocês cadastrarem. Todos os outros cadastros, pessoal, já está, não tem que mexer com nada. Só mesmo um empreiteiro. Para vocês entrarem, eu não sei qual base que vocês vão utilizar. Então, aqui, o que vem, para você baixar as bases, vocês têm que vir aqui em banco de dados, e aí tem aqui uma opção chamada, né? Disponibilizar bases de dados adicionais para licitação. Sempre tem que entrar aí, tá, gente? Porque assim, eu não sei que base que vocês têm. Como vocês estão usando uma base compartilhada, pode ser que tenha a base que vocês queiram, ou não, tá? Então, quando você entra aqui em base de dados adicionais para licitação, ele abre um menu. Eu não quero que vocês baixem agora, tá, gente? Porque o Tá. objetivo aqui, porque isso demora sei lá, uns 5 minutos. E então, isso a gente está melhorando. Tive uma reunião até agora para já deixar disponível todos os bancos, né, online. Então, por exemplo, se você pegar aqui Setop, que provavelmente é o que vocês mais usam, está disponível até outubro. Inclusive, já tem uma de março que eles deveriam ter disponibilizado, tá? Já É tem o pessoal Sinato, do Cipro Bombeiros e Copasa que a gente usa mais. é, Copasa. Sinato. Copasa tem de novembro, está até disponível aqui. A minha base não é igual às suas, tá, gente? Então, para mim, está disponível a Copasa de 2024. Tá. E o Eu vi já. Cicro. Vocês podem entrar lá e baixar depois o que vocês acharem interessante. Eu acho que lá também deve ter, porque eu não conheço o banco que vocês estão usando. Ok? Tá. Uma vez baixado o banco, ele se torna disponível. Significa, a gente traz num servidor para cá. Por que a gente não traz todos os bancos? Não tem necessidade de eu trazer um banco de Copasa de novembro de 2023 se eu não estou trabalhando com dados da Copasa de 2023. Ficou enchendo o banco de dados sem necessidade. Beleza? Uhum. Onde que vocês veem essas bases? Dentro desse menu bases de referência e customizada, elas servem para consulta. Gente, isso aqui vai acabar, tá? Essa base de referência customizada. A princípio tem, porque já existe há muitos anos. As bases de referências aqui que vocês podem entrar, o meu tá Sinapta e CPO, eu não sei o que vai estar no de vocês. Mas basicamente o que a gente tem de base de referência são as bases da PINE
e as bases federais. Elas entram nas bases de referência. E as customizadas entram as bases estaduais. Então, no caso, o CETOP entra aqui, SUDECAP entra aqui e assim por diante. Tá? Então, o que eu estava te falando, bases de referência são as federais. Tem alguma diferença aqui entre elas? Não. Se você entrar aqui, vai fazer praticamente a mesma coisa. E outra, Mas aqui, eu tenho... quando eu crio uma composição customizada, ele vai para alguma dessas bases aí? Não, ele vai para... Bom, você pode... Boa pergunta. Na base customizada, se você clicar com o botão direito em cima e criar... Por isso existiam as bases customizadas, tá? Lá no passado, a gente tinha as bases customizadas para você poder criar novas bases. Então, isso pode acontecer. A gente vai ver mais à frente, isso vai ficar em desuso, porque o seu orçamento que você criar tem uma base, e ele pode ser uma base customizada. Então, isso aqui a gente no treinamento mesmo, a gente entra em mais detalhe nesse ponto. Vou te dar um exemplo. Se eu chegar aqui, Sinap julho de 2024, clicar com o botão direito e salvar como base customizada, ele sai da base de referência e entra na base customizada. Qual que é a diferença da base customizada para a base de referência? Na base customizada, você pode editar tudo. Na base de referência, só preço. Isso é interessante. O que vai acabar com isso? Não, é porque você vai entender que a gente... por quê? Como que você entrou nessa base customizada? Eu perdi aqui. Só cliquei na base customizada, ele entra. 2 vezes. No banco de dados. Isso, na bases aqui, ó. Você vai bases. Customizado. Não tem sentido, só para eu te explicar, Eduardo. Bastava eu ter a de referência editando. Eu não tinha necessidade da customizada. Entendeu? Mas é porque nós temos Edita muito... direto lá tem a dentro do nossa orçamento. base, a gente tem nossa base com composições que são nossas, customizadas, que não tem no Sinap, nem em lugar nenhum, Sim. e ela fica numa base chamada Coab, por exemplo. Lá no Perfeito. Compor. Poderia estar aqui na referência. Não tem diferença nenhuma. Tá na referência, tá, entendi. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma ter a customizada. A customizada, em alguma época da vida, teve necessidade. Hoje, não tem necessidade. Porque Então, quando eu tenho uso... posso criar uma referência nossa, né? Exatamente. É só ser uma referência. O nome disso ficou... A pessoa pergunta, por quê? Porque lá no passado, quando o Volare foi criado isso aqui. Hoje não faz sentido mais. Hoje não faz mais sentido. Entendeu? Mas é só para você saber por que tem referência customizada. Eu gasto mais tempo explicando porque tem, porque não precisava. Se eu tivesse aqui a referência, você colocasse o botão direito, igual aqui na customizada, se você clicar com o botão direito em cima do customizado, você cria uma nova base. Bastava ter na de referência, clicar com o botão direito e criar nova base. Entendeu? Não faria sentido. Mas é só para você saber que tem aqui. Aqui são os menus de obras. Se você entrar aqui no menu de obras, tem minhas obras, modelos e inativas. Isso aqui tem referência a todos os seus projetos. Lembrando que toda obra sua que você cria, ela tem um banco de dados independente. Então, Richard, o que isso significa? Que todas as edições que eu fizer nesta obra ficam nessa obra, ok? Tudo tranquilo? Sim. Note que aqui, ó, na estrutura, vocês podem entrar aí que vocês devem ter obras aí já cadastradas. Vai ter um diretório, né? Esse diretório, você vai abrir ele vai abrir base do orçamento, e ele vai abrir o orçamento, que aqui está escrito ORC, né? E aqui vai estar o banco de dados. E aqui são os módulos auxiliares. A gente vai entrar em todos eles. Tranquilo? Tá. Tranquilo. Beleza. Eu vou começar uma obra do processo mais tradicional possível. Todo mundo pode clicar em nova obra. Vai abrir uma tela chamada aí, dados gerais da obra. Confirma se todo mundo conseguiu abrir. Ok. Todo mundo, né? Código da obra, isso é imutável. Esse cara aqui é o que vai para a licitação, é o que importa. Esse código aqui é imutável. Então, eu vou colocar aqui uma obra do 2025, hoje é mês abril, hoje é dia 10. Tranquilo? Nome da obra,
sei lá, o nome da obra aqui, residencial. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá, gente? A empresa, eu vou colocar Coab. Todo mundo colocou aqui? Residência, Coab? Sim. Beleza. Aqui a gente já pode criar um novo orçamento. Eu recomendo que seja o nome da obra, revisão 00. Isso vai fazer uma diferença danada lá na frente, tá, gente? Imagina que vocês vão ter 200 obras, você vai lá, qual é a obra que tá? Tem que ter uma identificação. Revisão 00 que você pode criando revisões de orçamento. Tranquilo? Eu posso usar o modelo que está pronto, já com a estrutura pronta, se lá no modelo. Excelente, excelente, excelente. Nós vamos fazer aqui com uma que chama modelo casa completo. Que eu estou simulando, pessoal, o que vocês vão fazer. Obviamente, vocês vão ter que fazer um modelo, onde vão ter todos os serviços que você já comumente usa, com a sua nomenclatura, com as suas composições. Vai facilitar muito a vida de vocês. Aqui a gente usa 3 níveis, não tem nada. Tudo, não tem Não problema faz não, tá? diferença. Aqui, esse conceito de nível deixou de ser utilizado na versão 20. Ficou ainda aí Sei. para o pessoal acostumar. Essa casa começou com 2 níveis. Tranquilo? Modelo casa completo 2 níveis? Sim. Pode clicar aqui embaixo também e usar essa terceira opção. O que significa essa terceira opção? Quando você tirar os relatórios no módulo licitação, nós não vamos detalhar as composições. Isso é 99% dos erros que acontecem em licitações está na fórmula de cálculo. Para mim, o mais correto é com detalhamento. Mas eu entendo que o mercado lá fora nem todo mundo tem sistema de orçamento. E eles vão pelo básico, quantidade versus preço, tá? Então, isso é o que é utilizado. Então, se você usar o detalhamento das composições auxiliares, ele vai explodir a composição e detalhar, multiplicar. Mas eles Eu não estão sei. pedindo para a gente apresentar isso, apresentar a composição detalhada. Não, Abrir as apresentar a composição. composições. Abrir as composições, tudo bem. Aqui vocês têm. Bom, esse é um ponto que a gente vai eu vou explicar lá no final. Vocês vão ver a diferença de preço que dá e o porquê, tá? O fato é que eu te dou as 3 fórmulas de cálculo, detalhando as composições auxiliares, detalhando com truncado, arredondado e sem fizer isso. Só um segundo que uma pessoa vai me pedir um Aleph, é o número? Peraí. Gente, só um segundo. É que eu estou no meio de um treinamento, Aleph. Tá, só um segundo que eu vou te passar o número. 375985. Totalmente sem entender. Ok. Tá. Desculpa, gente, porque aqui eu tenho um token que é meu. E só eu consigo dar esse token. Eu juro para vocês que eu queria arrumar isso. Então, aqui a gente vai explicar que são as 3 maneiras. Lá na frente, vamos marcar essa aqui para vocês entenderem, depois a gente vê. Duração da obra, importantíssimo. Vocês vão colocar o início e o fim da obra. Vou colocar aqui 78 dias. Está tudo tranquilo? Todo mundo colocou um dia final? Onde que você colocou os 78 dias? Você coloca um calendário final. Data. Você tem que clicar no calendário. Não dá para clicar no meio, não. Tem que clicar aqui no calendáriozinho do lado. Você clica 2 vezes na data que você quer. E ele calcula o dia. Aí não faz diferença isso aqui para gente. Correto. Região da obra que estiver sendo feita. Tá? Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Tudo igual? Tá, sim. Ok. Beleza. Aqui nas bases, se você quiser, não é obrigatório, já determinar quais são as bases que você quer trabalhar, facilita em algumas telas. Então, eu vou dizer que eu vou trabalhar, como vocês falaram, com Copasa, é novo ciclo, né, que você fala, não é isso? Ciclo, Sinap. Vou colocar o setup que eu tenho último.
e o SINAP, que eu tenho o último aqui, meu último SINAP é julho de 2024. Gente, concordem comigo, pelo amor, isso é muito importante, tá? Já é um ponto que eu sempre falo que é problema em licitação. As bases publicadas têm datas diferentes. Significa que utilizar bancos de dados diferentes com datas diferentes é necessário à frente a gente fazer uma equalização de preços e de insumos. Ok quanto a isso? Foi base que ele pegou? Tem. Vocês entendem isso, né? Sim. Beleza. Caralho. Aqui, espera um minutinho aí, pessoal que não conseguiu Eu não tá achei essa acompanhando. base Copasa, nem novo ciclo de julho de 2024. Ok, volto Tá lá. diferente o dele, Juliano. É porque o meu banco de dados... Ah, o D então falou que achou? Você não, achou, Du? As Não, bases de dados estão todas Eu aqui. coloquei aqui algumas bases, eu coloquei o SINAP e o TCPO, só para ilustrar. porque assim, não tem todas. Se vocês depois entrarem, para vocês terem todas as bases, vocês têm que entrar aqui no Volare, na tela principal. A gente não vai fazer agora que a gente não tem tempo, tá? A gente não tem Tudo tempo bem, mesmo. então. É porque eu Banco de achei que só dados. eu não tinha achado. Não. Você pode entrar lá depois em banco de dados e entrar aqui disponibilizar base e colocar as bases que tiverem disponíveis. Tá bom? Então, o que que ele faz? Ele cria aqui nas obras, aqui a minha residência. Entenda, gente? Todo mundo está aqui na mesma tela? Pera aí, só um minutinho. Ele criou aqui a minha residência, residência que eu falei. Aí ele criou o braço dos orçamentos, Colocou a cobre. janelinha e não tem o botão de OK embaixo. Ela parou ali na base. É uma setinha verde, é um checkmate. Não tem, Não, tipo assim, sim. eu sei que ela teria ali, só que a janela ficou pequenininha, daquela Olha aqui. parte só. Ele tá cortando na linha de cima ali, acima da data. Esse bloco aí. Só o bloco. Todo o resto está mostrando certo. Eu já atualizei a tela e só mostra até ali a data ali só. O meu apareceu. O meu deu ok. Não aparece. E eu não consigo sair dela nem com ESC, nem com Enter, nem nada. Eu consigo arrastar ela para o lado, para o outro. Você está falando que essa janelinha onde eu estou aqui, edição do Volare, e a sua não aparece isso aqui. A minha tá parando naquele quadro de cima da data ali, ó. Beleza. Então, vou te dar uma dica. Lá no e-mail que o Beto mandou, ele mandou uma instrução. Você tem que regular a sua resolução de tela, tá? Agora, como que você sai com isso? Fecha e abre de novo. Porque se você não consegue ver, infelizmente, uma da coisa, tá lá naquela orientação que o Beto mandou, o Roberto Ronish mandou, ele fala lá uma coisa que vocês têm que ajustar a tela, tá? Beleza. Pode seguir aí que eu tô vendo, acompanhando. Duca, você quer voltar lá? Não tem problema, a gente espera, cara. Isso aqui é... Não, pode seguir, porque eu conheço bem o Volare, eu tô acompanhando também, não tem problema. Beleza. Então, o que que acontece aqui, pessoal? Ele abre uma estrutura, se vocês entrarem aqui, ó, na estrutura que vocês provavelmente vão ter outros orçamentos aí na tela, correto? Sim. Aqui nessa tela aqui, ó, por isso que eu peço para pesquisar. Aí é um banco de dados com um monte de gente. Como que eu pesquiso um orçamento? Bom, eu tenho aqui, ó, 20, 25 e mando pesquisar. Ele vai trazer somente o que tem 20, 25 na tela. Ok? Ok. Por isso que a gente comenta com o pessoal que o código é ótimo. Se você coloca o código e coloca na tela, fica mais fácil você localizar os seus orçamentos. Ok? Aguarda só um segundinho, por favor. Repete só essa última etapa aí, fazendo favor, Richard, que a Fatinha conseguiu entrar agora e chegou aqui onde que a gente estava. Beleza. Eu expliquei para vocês colocarem o nome da obra, um nome que fique fácil. Imagine que agora você tem uma. Eu acho que é um certo ponto que vocês vão ter 200, 300 obras, né? Então, toda vez que eu coloque aqui um código, eu coloco aqui e mando pesquisar, ele só traz na tela o que está com aquele código. Se eu mandar pesquisar aqui, ele vai abrir todas. Se eu colocar aqui 20, 25, ele só vai trazer as obras de 20, 25. Tranquilo?
Vocês devem Ok. comprar. Isso é uma Ô, forma de Só um Richard. segundo, Richard. Sem Ô, Richard, problema. na hora que porque eu estava com problema na internet, só agora que eu consegui acessar. Na hora que eu fiz a primeira tela, eu acho que eu fiz tudo que eu fui olhando aqui. Na hora que eu vou dar no verde lá, ele fala que já existe uma obra cadastrada com esse código. É porque alguém está cadastrando o mesmo código que o seu, ué. Tem que mudar o código. Ah, Deus está com a minha senha. Então, cria outra, Patinho. Em vez de colocar cria 2025, coloca outra. 2025-11. Isso é só para vocês. Ótimo que vocês já estão entendendo como que funciona um banco de dados unificado, né? E aqui, se você botar 2025, ele vai filtrar todas que tem 2025. Só, dá Enter. Eu Você tô com a consegue senha do pegar Guilherme, tá? Só para observação. Você botou isso? Não, né, não. Quem está com a senha? Enfim, já consegui. Mudei o número. Só entrou? Todo Já mundo entrou? entrei. Beleza. Gente, ao entrar, aqui ele vai ter, como eu te falei, o banco de dados desse orçamento. E aí, a gente vai entrar no orçamento. Já. Todo mundo está com o orçamento e o licitações criado? Todo Não, o mundo meu igual só ao meu? está com orçamento. Então, por que que o seu só está o orçamento? Porque na hora que eu pedir aqui para criar, cria com esse efetivar para a licitação. Pode E aí, criar como que outra eu obra. faço? Hã? Só você entrar com o novo orçamento e clicar essa opção, tá? Eu vou fazer um outro, tudo de novo? Faz um outro de novo. Novo orçamento ou A nova gente obra? começa nova obra. Ah, tá. Você vai colocar a obra, os Não dados, consegue entrar nessa caixinha? utilizar o Ô, modelo. Richard, não consegue entrar nessa caixinha aqui de novo, não? Consegue. É só porque eu quero que você... Como assim, que caixinha? É que eu também não cliquei. Eu não cliquei também em efetivar orçamento para licitação, não. Pode clicar Essa janela nele. inicial da obra que a gente está. Essa janela é só você colocar nova obra. Pois é, mas aí eu tenho que digitar tudo de novo. Sim, coloca um outro qualquer, a gente não tem problema não. Só você clicar, selecionar o modelo aqui, uma casa completo. Eu E não passa. consigo retornar nesse quadro, nesse que eu tô, não. Consegue. Ah. Mas eu vou pedir para que você faça de novo, só porque eu tô aqui. Lembre-se que isso aqui não é um treinamento oficial. Aqui eu estou fazendo aquele que a gente chama hands-on. Vamos fazer o básico, que depois, se vocês entenderam como que funciona, a gente pode voltar em detalhes. Se você quiser saber como, é só clicar com o botão direito em cima da obra. Deixa eu ver se está Tá tudo certo? aqui. Pronto. Todo mundo chegou, tá todo mundo com uma residência, licitação e concorrência? Não. Peraí. Ok? Sim. Estou fazendo isso de novo agora. Peraí. Beleza. Todo mundo? Peraí, o meu tá a residência, base dos orçamentos. E residência Isso. e a residência. Você criou, Aí mas o ele criou base um tem módulo que pegar. licitação? Não. Então você criou uma obra sem o licitação. Pronto, É o alcancei que eu vocês fiz. já. Aonde? Aonde Aqui, cria a Ju. licitação? Eu vou fazer de novo, todo mundo olhando para minha tela. Tá todo mundo Não, olhando é para minha tela aquele agora? quadradinho que tem que marcar? Eu marquei. Isso, você coloca o código da Não, já obra, marquei. o nome da Eu estou obra, pegando só as bases agora aqui. você coloca aqui empresa, aí aqui você coloca novo orçamento, o nome do orçamento, R00, utiliza o modelo, casa completo, e aí você coloca efetivar para a licitação, planejamento, controle, marca esse combo e calcula 2 casas decimais. Ok? Calcular truncado com 2 casas decimais. Exato, eu tinha feito isso. E aí salva. É sem detalhamento que você está colocando, né? Mas tá falando que já Desculpa, existe Ademir. uma com esse código. Calcular truncado com 2 casas sem detalhamento. Isso. Ah, é o D que botou aqui. É.
Não fiquem preocupados com aquele banco de dados, não. Só nessa primeira tela. Eu fui além e não precisava. Quando Tá. você cria um orçamento, não fica preocupado com aquilo. Isso é só um facilitador, mas não vamos mexer com isso agora, não. Ok. Agora todo mundo tem esse residência e licitação? Uhum. Beleza. Pode clicar 2 vezes no residência R00. Abriu a planilha. Isso, abriu a planilha. Volto aqui em minhas obras, novamente, só para vocês entenderem a diferença da fórmula de cálculo, tá? E clica 2 vezes no licitação e concorrência. Abriu a mesma planilha. Isso. Abrem 2 planilhas. Abrem 2 planilhas. Só para vocês entenderem o que é fórmula de cálculo do sistema. Na primeira planilha, que é aqui, vocês estão vendo aqui na minha tela, se você chegar ao total do orçamento, dá R$ 32.281,90. Se você abrir a planilha de licitação, ele vai dar um valor diferente. Está 26. Tem nada aí. Não, é porque tem que atualizar, perdão. Ah, Tem que dar Note que a diferença, um dá 32.778, o outro dá 32.281. Não, Aqui como no que caso- atualiza? O meu também está errado. Não vi O certo. meu tá Clica aqui em 000. atualizar aqui, ó. Atualizar. cliquei. Porque aí continuou 26. Só apareceu 26,75. Desculpa. Só o 26,75. Então vamos lá. Clique em recálculo geral e atualizar. Ah, tá. Oxe. Deu. Agora sim. sim. Beleza. Só para vocês entenderem, gente, que tem o que dar? fato de você usar uma fórmula de cálculo diferente muda o orçamento. Se você abrir aqui, eu vou pegar aqui, abrigo provisório, dentro de licitação, e colocar em compôs, está vendo aqui no cantinho direito, compôs? Sim. Você vai ver que aqui ele praticamente vai multiplicar quantidade versus coeficiente versus valor unitário. É porque existem, aqui ele não vai explodir esse concreto preparado em obra. Nessa fórmula de licitação, ele não explode o concreto. Ele multiplica 0,7, 354,58 e ele vai dar um valor chamado 2482. Se você abrir na outra planilha o mesmo abrigo provisório e for na composição, você vai ver que um dá 24,82 e o outro dá... Que é a composição que ele deu? do lado do orçamento. Aqui deu o mesmo valor. Aqui não deu diferença, não. Esse exemplo não deu, não. Nesse exemplo não dá, mas em algumas composições vão dar. Ele usa mais aqueles infinitesimal, né? Igual concreto tem 0,0001 gramas. Meu volário fechou aqui, peraí. Meu volário? Meu volário fechou, eu sem querer fechei meu volário. Peraí. Eu não vi que ele fez composição. Também não vi. Estou tentando achar aqui, porque quando eu clico aqui no abrigo, vem aqui. Não parece composição. Composição do lado direito. Uma abinha do lado direito. Na vertical. Lá no cantinho. Lá no canto direito. Onde? Composição. Está no cantinho direito, é a terceira. Isso. Ah, tá. Ah, tá. Porque está quase sumindo aqui do lado. Isso. Isso é só para vocês entenderem o sistema Entendi, como um geral sim. todo, tá, gente? Não é. Deixa Tá, eu abrir tá. minha obra aqui. Eu não sei por que eu fechei minha obra, tá? Mas tudo bem. Veja. É só para vocês entenderem Só por você que eu clicar criei. nele. Se você clicar no composição, que ele aparece. Mas primeiro, gente, eu só quero entender assim, a gente não está mexendo com nada da planilha ainda, tá? A gente só está entendendo o Correto. que são as telas. Sistema, ok. E por que existe o módulo licitação? O módulo licitação existe exatamente para você
poder trabalhar numa fórmula de cálculo de edital, ok? Falhou. Não, que repete. falhou? Existe, o módulo de licitação existe? Para que vocês consigam publicar uma licitação com uma fórmula de cálculo de acordo com manda a lei, né? Essa que foi criada, né? Foi exatamente o que a gente fez. Isso, gente, a gente vai ter que explicar no treinamento, se vocês continuarem, como que trabalha com isso. Por exemplo, porque por padrão do sistema, existe aqui na ferramentas a fórmula de cálculo. Isso aí sempre existiu. Isso foi mudado porque foi criada a bendita das composições com encargos complementares. E a gente teve que criar essa fórmula de cálculo. Existe uma configurações gerais dentro do sistema que eu determino qual que é a quantidade de casas decimais para a quantidade e qual que é a preço. Então, se eu coloco preço 2 e quantidade 3, já era o suficiente para resolver o nosso problema. Só que a Caixa resolveu mudar isso e a gente teve que criar um módulo só para tratar de relatórios de licitações, ok? Vai tirar os erros de ordenamento. Beleza. Está todo mundo na mesma tela que eu estou, sem estar no licitações. Eu não quero que vocês entrem no licitações agora, eu só exemplifiquei por que existe o licitações e por que para vocês é importante licitações. Mas a gente sempre trabalha no módulo de orçamento. Então, pode clicar 2 vezes lá no seu orçamento e voltar para essa tela inicial. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Note que é um orçamento que já tem serviços. Então, aqui, quando você traz um modelo com serviços, obviamente, a gente vai chegar nesse ponto dentro da Coab, se a gente conseguir passar o Volare. Que é o quê? Eu começar uma obra com todos os serviços que tem naquela obra. Tá? Aqui, quantidade está 1, esse quantitativo vai vindo projetos. Tá? Então, em algum momento, o projeto vai mandar isso para a gente. Quando a gente tem o BIM, não é esse o caminho. Mas quando a gente tem apenas projetos gerando quantitativo, ele vai gerar os quantitativos de serviço e ele vai colocar aqui e alterar. Tá vendo que tem uma tela aqui chamada Orçamento Plus, que tem um botão amarelo ou laranja? Sim. Podem clicar nesse botão, por favor. Abriu essa tela aí. Essa tela é a tela nova do Volare, tá, gente? É a tela nova do Volare. Onde aqui a gente vai conseguir fazer praticamente todos os serviços tudo que a gente quer alterar. Beleza? Okay. Aqui é igual Excel. A primeira coisa que a gente tem aqui são as leis sociais do orçamento. Então, as leis sociais, isso é importante vocês entenderem, tá? O sistema, ele trabalha trazendo o banco de dados sem leis sociais. A gente tem esse trabalho, tá? A gente tem esse trabalho. Eu vou mandar o link para vocês. A gente traz todos os insumos sem leis sociais. A gente tem o trabalho de ir na caixa, o trabalho no setup e tirar. Exatamente porque cada banco de dados pode ter uma lei social diferente. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente iguala as leis sociais. Perfeito? Existem algumas coisas que você tem mensalista e horista. Eu não vou entrar nesse detalhe de leis sociais, tá, gente? Isso eu não dou conta aqui em 2 horas de passar. Só para você ter noção, o capítulo Leis Sociais e Insumos dentro do Volare, eu gasto num treinamento 4 horas, entre 2 a 4 horas. Perfeito? Porque isso é um problema clássico. Aqui, para a gente entender o sistema, eu vou colocar leis sociais de 80%. E o BDI de 30%, ok? E mando salvar. Dúvidas até aí? Deu uma mensagem vermelha lá embaixo. Sistema... só recalculou o orçamento. Tá? Nada demais. Isso. Porque aqui ele não, aqui você não, você tem que, na verdade, fazer o recálculo geral, tá ok? Eu vou salvar. Se você fizer um recálculo geral, ele vai fazer o recálculo. Tudo bem? Tá. Configurações, parametrizações. Aqui, basicamente, vocês entraram, todo mundo viu configurações e parametrizações? Tá. Aqui são cores que você vai colocar nas etapas. É visual, tá certo?
Para que serve isso? Quando vocês têm aqui, tá vendo? Esse aqui são colunas do Excel. Se eu clicar com o botão direito em cima dessa linha, tá vendo onde tem o título? Se eu clicar, todo mundo clica com o botão direito. Vai aparecer um botão chamado Column Chooser. Isso vai ser traduzido para português, tá, gente? Que é a escolha de coluna, tá? Na versão, daqui a pouquinho, vocês já vão ter essa modificação. Aqui, eu perdi aqui, desculpa. Porque a gente não está vendo o seu mouse rodar. Ok. Em cima da linha aqui, onde tem código, descrição, quantidade, aqui no canto direito, você clica com o botão direito em cima da linha onde está o título e tem aqui Column Chooser. Todo mundo conseguiu? Sim. Beleza. O que acontece? Você pode escolher colunas que você quer ver. Então, existem várias colunas do orçamento. Uma delas, por exemplo, que você pode querer é total. Aqui o meu já tem o que me interessa, total sem taxas. Eu posso ter aqui um total sem taxas. Preço total. Aqui é porque tem tantas opções que aí que você tem que escolher. Deixa eu ver se eu acho. Preço total. Achei total com taxa só. Achei, sem taxa, tá lá embaixo. Total sem taxas. Ele aparece aqui o total sem taxas na minha coluna. Para eu, por exemplo, não quero colocar observações. Se eu segurar o observações e arrastar para cima, ele vai me dar um X e eu tiro isso aqui. Uma vez ajustado a principal tela que você quer, você pode salvar exibições da coluna aqui, ó, que tem essa opção. Para que toda vez que você abra no seu orçamento, esteja com as colunas do jeito que você quer. Tranquilo até aí, gente? Sim. Tranquilo? Todo mundo clicou no salvar colunas, colocou um campo que não quer e colocou do jeito que quiser? A palavra procurar aqui também tem muita função. Richard, eu quero achar aqui o que tem de alvenaria no meu orçamento. E manda um find, ele vai separar. Isso aqui é um pré-filtro do orçamento, ok? Alvenaria aqui. Uhum. Então, isso aqui também serve para vocês fazerem pré-filtro. Ok. Nessa tela ainda, tudo que eu estou clicando, isso é muito importante, tá, gente? Isso aqui é um sistema de edição. Toda vez que eu estou na planilha clicando em algum lugar, ele me abre alguma coisa aqui embaixo. Então, se eu estou aqui na ligação provisória de luz, eu tenho que clicar aqui em quantidade. Quando eu clico em valor, ele já me abre as composições aqui. Vocês conseguem ver isso? Clicou valor, abriu composição. Richard, eu estou vendo, eu não quero ver essa composição. Você tem aqui esse botão aqui, ó, visualizações, opções de edição. Richard, para que existe essa opção de visualização? Porque eu quero, por exemplo, que a classificação esteja aqui no meio, ou que a quantidade esteja aqui. Se eu tiver com isso marcado, ele não deixa fazer, tá? Então, isso é por que ele não deixa fazer? Porque eu estou editando a composição. Então, é só um macete do sistema. Uma vez o cara, por que eu não estou conseguindo? É porque você tem que tirar essa opção, mexer na coluna, salvar a exibição, e aí depois eu posso entrar aqui na edição de novo. Ok? Gente, edição, coeficiente, preço, altera o que você quiser. Na verdade, vocês, como órgão público, vocês não podem alterar isso, né? Porque vocês têm que pegar o preço de referência, a não ser que vocês estejam fazendo a equalização do banco de dados, que aí você vai ter que alterar o preço da mão de obra de alguém. Tá ok? Ou que seja um item que não tem na base de referência. Ou, se você quiser incluir um item na base diferente. Onde que você inclui? Adicionar. Richard, como que eu adiciono? Vem, adicionar. Ele vai abrir o banco de dados e você vai adicionar o que você quiser. Quero adicionar água-rasa mineral. Adiciona água-rasa mineral. Eu posso tanto buscar de outras fontes, tá aqui, ó. Como que eu sei? Ele vai buscar, aqui está marcado, itens da base deste orçamento, ou se você quiser buscar de outras fontes, você vai buscar da fonte que você quiser. Onde você clicou no adicionar aí? Vou voltar. Aqui em adicionar. Aonde? Só para você noção. Aqui, ó, adicionar. Está no finalzinho lá da tela. embaixo, é que meu está duplicar lá embaixo, não sei por quê.
Tem Então, que se ver. adicionar para duplicar. Não, então, é porque você deve estar no serviço, tá? Quando você está no serviço, ele deixa duplicar. Quando você entra no preço, ele aparece o adicionar. Ele só aparece o adicionar se você entrar no preço. É porque você não Perfeito, está no deu. preço. Deu Entendeu? certinho. Uhum. Isso chama. Essas que são as habilidades que a gente tem que aprender no Volare, que é diferente. Quando eu estou na quantidade, eu posso duplicar a ligação provisória. Aí ele vai duplicar o serviço. Se você clicar no preço, ele vai abrir as composições e é onde você pode alterar as composições. Tá? Tá. Legal daqui é que você já consegue ver em participação qual que é o item que mais pesa aqui. Sim. Tá certo? Então, adicionar, ele adiciona um item. Aí ele vai abrir uma tela de adicionar, onde você pode buscar de outras fontes. Ou você pode trazer deste orçamento. Mas aí eu vou adicionar essa composição dentro daquele item lá da planilha. Dentro desse item da planilha. Você viu, E se por eu quiser exemplo, eu coloquei. adicionar um item que vai ser uma composição que não está na base de referência, eu tenho que criar ele, tem que criar uma composição customizada. Se você quiser criar, bom, não é muito comum, mas é possível. Porque quando você fala em criar, você vai criar insumo, material, você vai criar tudo do zero. Tem composição nossa ali que não tinha como pegar várias composições do Sinap, por exemplo, que não fechava. A gente teve que criar uma composição. Igual, por exemplo, Tá uma peça vendo lá aqui? numa casa lá, que era um berço onde apoiava uma viga. É lógico que é Tá. concreto, ferro, mas como repetia várias vezes, a gente criou essa composição só para colocar esse item na casa. Sem problema, sem problema. É porque você pode, tá vendo aqui embaixo tem cadastro de insumo? Se for uma coisa que você tem que cadastrar, você cadastra um insumo. Coloca código, descrição, complemento, diz o que ele é, preço e com taxa. Você adiciona ele. Aqui você pode cadastrar os seus insumos, tá? Mas vai ficar só na base desse orçamento, né? Ele não Desse vai para lá, não. orçamento. Não vai para Tá. lá. Rigid, E se eu quiser quero repetir levar. várias vezes? Em vários orçamentos. Em vários Você vai ter orçamentos. que. Bom, ok. Você vai ter que. Aí o ideal é que você crie na base de referência, lá na base customizada, e para que Perfeito. você consiga buscar isso, tá? Não, entendi. Tem Perfeito. como buscar de outro orçamento. Você vai entender quando eu estiver trazendo serviços, eu vou mostrar aqui quando eu estiver montando o orçamento, eu tenho como buscar de outro orçamento. É só que a pergunta que eu faço, você vai lembrar de qual orçamento que você criou isso? Não, tem que estar na base, é melhor. Aí eu vou mostrar isso. Então, voltando aqui, alguma dúvida sobre como edita a composição? Lembrando-se que você adicionar. O Richard, eu só não vi como que você adicionou. Você clica no item, como que adiciona? Então, vamos lá, tem que tomar cuidado, porque quando você clica em Aham. cada lugar, ele vai abrir aqui uma edição, tá vendo? Eu Sim, cliquei em cima da descrição, ele só abriu a descrição. A unidade, sim, ele sim. só deixou criar a unidade. Quando eu clico em preço, Isso. aí ele Uhum. abre a composição de preço. Aqui embaixo tem um botão chamado adicionar. Sim, até aí eu fui. Depois, Quando como que você você abre adiciona o item que adicionar, você quer? aí é que você tem que escolher qual item que você quer. Você Aham. pode selecionar um item aqui e tem adicionar de novo. Ah, tá. E tem um botãozinho assim, fechar ou adicionar. Se você mandar fechar ou adicionar, toda vez que você adicionar, ele fecha essa tela. Não vejo nenhum sentido, mas está aqui o botão. Entendi. Tá? Entendi. Se você quiser Entendi. buscar de outras fontes, aqui ele está buscando itens que estão nesse orçamento. Se Uhum. você buscar de outras fontes e mandar fazer a busca, ele vai buscar de outras fontes. E se você quiser adicionar um insumo, você tem esse cadastro de insumo aqui embaixo. Sim. Perfeito, Tá? perfeito. Há um tempo de acostumar com essa tela, tá, gente? Isso é o normal. Uhum. E tem que salvar, tá, gente? Que eu cliquei lá na água rasa. Deixa eu ver a água rasa aqui. Eu não salvei da outra vez. Como eu não... não, aqui, ó. Água Ah, rasa. Eu tenho que colocar aqui, eu vou gastar o coeficiente de 1 litro. E aí eu mando salvar. Essa é a única coisa que tem que ter salvar, não é automático. Beleza? eu não salvei, não. Se não salvar, ele não salva, não. Ele não vai até o final. Então, eu salvei a minha água rasa. Cadê ela? Mas será que eu não salvei? Foi em outro que eu cliquei. Falar com ela, não. Eu, hein? É engraçado, eu dei adicionar,
Ele falou Eu vou fazer isso adicionar aqui, ó. você. Eu vou adicionar, ó. Adicionar. Vou adicionar aqui uma água rasa mineral. Adicionar. Isso, eu fui até aí. Vamos lá. Aí eu também tenho que ver se isso aqui não é pau. Aí eu vou aqui, ó. Colocar um. Salvei. Eu vou salvar. Ligação provisória. Clicar aqui. Se não salvar, gente, eu tenho que falar lá com o pessoal. Salvou sim, ó lá. Água rasa mineral, 1 litro. É porque tem que adicionar e salvar. Tá. Todo mundo conseguiu? Sim. Tem aqui um botão aqui, gente, que chama mostrar coluna preço unitário com taxas, tá certo? Também é muito bacana isso. Por que a gente não... Oi? Por que existe isso? Para a gente saber qual é o preço com e sem taxa, tá? Isso é muito importante para vocês fazerem uma análise. Ok. E uma outra coisa também, Richard, eu quero visualizar eu quero visualizar a composição detalhada. Aqui eu não tenho. Deixa eu ver se em alvenaria provavelmente eu tenho. Aqui tem. Dentro de uma composição que eu tenha, por exemplo, armadura de aço, eu tenho aqui uma composição. Deixa eu ver se eu tenho outro que tem. Fecha seu áudio. Deve ter. O áudio foi fechado. Fecha seu áudio. Deixa eu ver se tem. Eu estou procurando um serviço que tenha composição auxiliar, tá, gente? Cobertura, telecerâmica. Nossa, O Richard, oi. aqui só para não atrapalhar o andamento aí, eu Certo. fiquei meio atrasado no andamento do processo, só que você falou que tá gravando e vai mandar para a gente depois, né? Vou mandar tudo para vocês depois. Eu estou acompanhando, anotando tudo aqui, entendendo tudo ok. Se tiver alguma dúvida, eu paro e pergunto, mas assim, eu não ok. estou acompanhando aí na tela diretamente, mas estou do lado, A tá? ideia aqui, gente, não é um treinamento, porque vocês assim, que o Volar ele tem um embarcado difícil, tá? Ele não é um software de embarque, de entrada fácil. Se a pessoa entende o primeiro mecanismo, ela consegue se locomover e depois conseguir trabalhar. Uma coisa que todo mundo pede, tá vendo que aqui no conteúdo tem argamassa mista de cimento, que é um serviço composto. Se você está nesse serviço e vê visualização detalhada, ele vai detalhar essa composição, tá, gente? Isso é que é importante, porque aqui, ó, a visualização composição original, ele vai ter aqui a argamassa mista e o emboço. Se eu venho aqui em visualização detalhada, ele vai explodir essa composição. Ok quanto a isso? Perfeito. Então, eu posso composição original e transformar em original. Espera aí, Richard, espera aí. Pode. O meu não apareceu essa opção aqui, não. Tem que É clicar porque no não é, 3. ele só vai aparecer essa opção detalhada quando aqui nessa composição que eu peguei o emboço de parede, o emboço de parede tem a argamassa, que é um serviço composto. Então, aqui foi colocado um serviço composto dentro de uma composição. Então, às vezes você quer Espera aí, alterar deixa eu o achar. preço. Se vocês forem em emboço... Nenhum é composição, não é possível. não, vai aqui, eu já Você achei. tem que Se você clicar for aqui, na Acha 08E, você. Clica aí no Não está aplicativo. aparecendo. E agora? Visualização detalhada. Porque eu estava clicando na descrição. isso, eu lembro que eu te falei do embarcado. Tudo no Sim, Volar é a mesma assim, eu coisa. sempre clico em preço unitário, porque se eu estou dentro de descrição, ele só deixa alterar a descrição, não tem que mexer. Quando eu clico Correto. em preço unitário, ele abre essa opção. Aí ele Ok. tem essa visualização detalhada, que se você clicar, ele vai explodir a composição para que você possa alterar valores unitários. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Beleza. Então, a gente entrou basicamente com todas as telas de edição de dentro do Volare. Tá? Gente, tudo isso aqui é muito intuitivo. Vai um pouquinho no Excel que vocês conseguem compreender. Lembrando que tudo que tiver que gravar tem que adicionar e salvar. Isso foi feito de propósito, tá? Que imagine você trabalhando com uma planilha enorme, altera um preço e fala, caraca,
não tinha que ter alterado esse preço. Então, tem um botão de salvar para que vocês não tenham esse segundo erro, tá? Perfeito. Continuando aqui na tela em cima, no ferramentas, a gente tem outras ferramentas importantes aqui. Primeira informação, se eu colocar excluir itens com quantidade zerada, eu vou dizer, é aquela história, se eu começo um orçamento modelo, Sim. termino o orçamento modelo, fala, galera, onde tiver zerado, eu vou excluir. Então, ele vai excluir do orçamento tudo que você tiver quantidade zero. Beleza? Certo. Uhum. Então, se, por exemplo, eu colocar aqui quantidade zero aqui em projetos, né? Mas, Salvar. ô, Richard, se eu excluir aqui depois e quiser voltar, ele volta? Não, Só desmarcar? não, ele não volta. Ah, pois é. Então, Uma coisa isso lá que você que- esqueceu entende? de colocar a quantidade. Exatamente, matou. Mas você já entendeu. Isso aqui, gente, é treinamento. Editar, gerar itemização. Super importante. Eu vou criar a minha itemização com quantos caracteres? Gero a itemização. Tá certo? Vocês vão ver aqui na frente, quando eu clicar aqui na frente, aqui, ó, a itemização não está exibindo. Vai ter um lugar que eu vou mandar exibir, tá? Uhum. Padronização das fontes. Fantástico. Tá certo? O que é padronização das fontes? Eu quero que os meus títulos sejam em maiúsculo e as minhas descrições todas minúsculas, tá? Isso é ótimo, porque vocês estão trabalhando com vários bancos de dados, então aqui eu posso alterar essas padronizações da fonte. Ok? Ótimo, ótimo. Outra coisa, se vocês têm aqui, alterar todos os itens filtrados na planilha. Se eu trabalho com um filtro, ele só altera os itens que estão filtrados. Meta de Peraí, preço ou Richard. não? Oi. Ali, a padronização ali. Todas maiúsculas e todas minúsculas. Mas se eu tiver 3 níveis, aparece mais um negócio ali? Não, é só Tipo assim, porque tudo que for etapa, ele vai, tudo que é estrutura, ele põe em maiúscula. Tudo que é serviço, ele põe em minúscula. É que a gente tem serviço, etapa e atividade. 3 níveis. Sim, aqui não tem. Não. Não, não tem. Ele coloca tudo que for serviço, Título, ele só sim. ele só mexe título e subtítulo, vamos dizer assim, né? Tá ok. Vocês estão vendo aqui que não está aparecendo a coluna itemização, mas aqui embaixo tem itemização, tá vendo? Sim. Locação de obra. A locação de obra fica antes ou Ô, depois? Richard, só Pode um falar. segundo. O meu não está aparecendo os itens macro, por exemplo, estrutura, fundações. Ela está muito com poucos itens aqui e não aparece. Eu não sei o que eu fiz. Bom, Escolheu um modelo diferente. olha se você está com alguma tela filtrada ou se você, quando você mandou excluir itens não orçados, você Não, colocou não, algum... não. Vou olhar Você aqui se pode. tem alguma coisa filtrando. Bom, ótimo, O quer meu- ver? Compartilha a sua tela que eu vou ver. Aqui, o É meu mais também, fácil. o meu já está aparecendo a itemização. É ótimo, isso porque a gente gerou itemização. Compartilha a sua tela. É. Perfeito. Você... Cadê as suas etapas? Isso que eu estou te falando, não estou vendo nenhuma etapa. Boa pergunta, se você souber onde eu coloquei. A setinha do canto ali tá fechada lá, do canto esquerdo. Esquerdo? Nessa Aqui? linha mesmo aí. Não é não? Essa setinha aí. Não. Eu estou achando estranha, porque eu estou tentando verificar o que aconteceu aí com ela. Você pode ter, sem querer, tirado essas etapas. Deixa eu ver só no meu aqui qual que é a coluna. Código. Não, o código está ali. Clica em código para mim, por favor, em cima do código. Código. Ah, Cadê as suas etapas, gente? agora apareceu. Perfeito. É isso aqui? Sei lá. Então eu vamos cliquei fazer no o seguinte, código já aqui. pegar no seu. Eu já vou adiantar. Vai lá para mim em opções. Lá em cima, opções. Opções aonde? Direita ou esquerda? Não, no menu de ferramentas. A gente tem meta de Para a esquerda preço. aí, para a esquerda. Taxas. Ferramenta. Meta de preço. Mais para Gente, frente. Meta de preço, cadastro, opções. Aham, isso. aham.
coloca... Dá um atualizar para mim na sua tela, por favor. Lá em cima, no canto direito superior. Atualizar, lá em cima. Volta para mim em ferramentas. Manda gerar itemização. Lá no Lá na canto direita, o direito. botão. Lá no Mais. direito. Esse aqui? Ah, não, lá no É. final. Tá. Gerada com Ok. sucesso. Ok. Manda Clique em atualizar. opções, atualizar. Uai. O meu deu A certo. sua itemização é alguma Eu só tenho coisa que 2 foi... itens. Na verdade, ele nem gerou itemização. Se você clicar no seu itemização, ele clica na itemização. Dá um recálculo Aonde? geral, por gentileza. Dá um recálculo geral no seu. Agora apareceu. Beleza. Voltou. É só fazer o recálculo geral. Por algum motivo qualquer, o seu recálculo geral não apareceu. Tá vendo agora que está código, itemização e tudo mais? Se você clicar no código, clica lá em itemização, que ele vai ordenar por itemização. Por algum motivo, você Só tá apagou com um monte de 2 coisa itens. Só sua. tá com esses 2 itens. Eu não sei o que aconteceu no seu, porque você Nem apagou. Eu eu. não sei, realmente. Eu vou voltar a compartilhar o meu Tá, para a gente pode voltar continuar ali. aí. Não sei, eu não tenho condição de ver isso agora, eu não tenho tempo, tá, gente? Perdão. Não, sem problema. Você consegue verificar que quando eu estou aqui na coluna... Então, é só para importante que ela fez. Lá em opções, né, existe mostrar coluna e itemização. Então, ele mostra a coluna e itemização. Existem algumas colunas aqui em opções que ele já até avisa, totalização na estrutura do orçamento. Se eu colocar essa opção, ele vai totalizar. Aqui, vou te mostrar aqui. Quando eu coloco totalização do orçamento, ele abre uma coluna totalização e ele faz um cálculo das etapas. Então, ele me dá um total das etapas. Só que isso ele coloca que já avisa, ó, e isso afeta no desempenho do sistema. Então, normalmente, eu só coloco isso quando eu quero ver isso realmente no orçamento. Tranquilo? Ok. Totalização sem taxa, são opções de visualização. Então, eu gosto de mostrar a coluna itemização, gosto de mostrar a coluna preço unitário sem taxas. Então, ele vai colocando algumas colunas e casas decimais para quantidades. Isso é uma maneira de eu exibir a minha tela. Voltando em itemização, locação de obra fica antes ou depois de abrigo provisório? Tem que ser antes, né? É a primeira coisa. Perfeito. Por que ele está depois? Eu não sei. Está vendo que tem uma setinha aqui azul? Sim. Se eu subindo com a locação, ele vai subindo com a locação na itemização até onde eu queira. Eduardo, o abrigo é primeiro, não, Eduardo? O abrigo não vem primeiro, não? Chega no canteiro, faz o abrigo, depois vai locar a obra para o funcionário ficar? Não, só uma curiosidade, tá? Não importa. Você entendeu qual que é o objetivo aqui do botão? Sim. Porque existe uma ordem que vai vir de serviço que nem sempre é a ordem de execução. E se vocês vão fazer uma planilha que vocês querem que essa ordem seja uma ordem de execução, vocês colocam isso aqui já em ordem padrão. Beleza. Relatórios são os relatórios dentro do sistema. Tá? Então, eu vou entrar aqui em relatórios. Esses aqui, gente, são alguns relatórios. A gente vai ver que existe um histórico do Volare antigo, que a gente chama, ou do Volare inicial, que tem mais relatórios. Mas aqui é a mesma coisa. Eu tenho alguns relatórios que são exibidos aqui. Volta aí, por favor. Onde que você chegou nos relatórios? Relatórios. Ah, tá. Relatórios. Quando eu entro em relatórios, eu tenho alguns relatórios que funcionam da mesma maneira. Posso mudar as colunas, clico com o botão direito em cima da linha, eu posso escolher outras informações do meu relatório, tá certo? Feito isso, eu posso salvar as exibições da coluna. Toda vez que eu começar o orçamento sintético, ele vai exibir essas colunas.
E para imprimir, ele está escrito aqui do canto direito, imprimir. Tranquilo? A impressão, ele vai gerar uma tela inicial, e aí tem um botão aqui, ó. Aí vocês têm que entrar em vários botões aqui, mas eu já decorei que se você exportar para documento, ele vai exportar em qualquer formato. Olha se todo mundo conseguiu chegar aqui nessa tela. Não. Vou voltar. Eu estou no relatório. Relatório. Quando eu estou em Geral, relatório, eu tenho... lembra que eu te falei do conceito de colunas, de tirar colunas, de botar colunas e etc e tal? Sim. Então, você pode clicar com o botão direito aqui, selecionar Column Chooser. Tudo... a gente pensa que isso aqui é um Excel. Vai ficar mais fácil. Se você pensar, eu não quero a fonte, tira a fonte. Então, você, uma vez estabeleceu o padrão seu de relatório, você manda salvar a exibição da coluna, porque toda vez que você voltar aqui, você quer voltar e está com essa mesma ordem, beleza? Perfeito. No canto direito tem... Eu vou até não imprimir com capa, tá? Que tem as opções aqui. Tem uns ícones aqui, ó. Esses íconezinhos desses bonequinhos aqui. Eu não quero imprimir com ícone, tá? Eu quero sem ícones. E eu vou aqui em imprimir. Ele vai abrir uma tela de impressão. Beleza? E aí tem várias maneiras de buscar. Você pode mandar imprimir direto daqui ou exportar o documento. É porque existem esse ícone aqui em vários lugares, tá? File, export documentos. Se eu colocar XLS file, vai exportar em Excel. Ok. E ele na banda abrir. Beleza? Ok. Por último, para vocês entenderem como que monta o orçamento, tá vendo que tem aqui em cima um botão? Voltei para a tela inicial, tá, pessoal? E tem um botão chamado montar orçamento. Fátima, isso talvez eu vá recuperar o que você fez, tá? A gente vai chegar nesse ponto. Todo mundo chegou nessa tela? Sim. Clique em montar orçamento. Sim. E ele vai trazer para a gente como que está o orçamento. Se você colocar aqui, colapsar todos os níveis, ou... o que é o colapsar todos os níveis? Ele vai trazer só as etapas. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Se eu colocar expandir todos os níveis, eles expandem. Fátima, quando você manda colapsar todos os níveis, o que aparece para você? São 20 itens. Então eles estão aí, né? O que aparece aqui, 0, Aonde que 2, eles 0, estão, 0. eu não sei. Isso, Não, tá mas a gente vai certinho. chegar lá, a gente vai recuperar isso lá, faz parte, né, gente? Então, eu vou, para montar o orçamento, eu gosto de expandir todos os níveis. Tranquilo? Tá, Ok. beleza. Aqui em cima, onde está meu mouse, tem... Eu quero localizar aonde? Eu quero localizar o que eu quero em montar o orçamento nas minhas bases customizadas, nos meus orçamentos, nos meus modelos ou na minha base de orçamento. Você entendeu, Eduardo? Lembra aquela pergunta que eu te falei? Richard, quando eu quero trazer uma coisa para dentro do meu orçamento, eu trago de como? Da minha base de referência customizada. Perfeito. Eu tenho aqui a opção de trazer... Cadê a base priorizada? Tá vendo que tem esse bases priorizadas? Certo. Eu já tinha aberto. O que são as bases? Então, vamos lá. Eu Meu tenho tinha aberto todas... direto nas bases priorizadas. Ótimo, ótimo. É isso mesmo. O que são as bases priorizadas? É uma maneira que a gente fez para fazer com que você sempre traga as informações lá atrás priorizado. Mas isso aqui eu posso editar aqui. Eu venho aqui, por exemplo, Richard, eu quero que toda vez que traga da minha base priorizada, eu vou voltar, ó. Tem esse botão mais aqui vermelho, azul, verde. Quando eu clico nesse botão mais verde, ele abre aqui as bases priorizadas. Eu quero incluir aqui a SUDECAP. Então, ele vai trazer na minha busca outras bases. Aquelas que selecionei lá atrás, né? Para referência do orçamento. Exatamente. Então, a base priorizada, ele está trazendo essas bases priorizadas. Não, gente, eu quero trazer de orçamentos. Então, isso aqui são só de onde você quer trazer o seu banco de dados. Então, eu vou voltar aqui no filtro bases priorizadas e ele vai trazer dessas bases priorizadas. Tranquilo? Ok.
Uma coisa que eu gosto de mostrar de que é muito legal no Volare, desempenho. Olha o tanto de base que eu tenho aqui. Se eu digitar alvenaria, todo mundo pode digitar alvenaria e procurar. Vocês entenderam quanto tempo que ele buscou em todos os bancos de dados? Bem rápido. Se eu colocar alvenaria percentual ou mais, que são comandos, tá? Que a gente ensina no treinamento, 15, e mandar procurar. O Richard, o meu Oi. não abre. Não O que o abre seu não abre? Eu digitei alvenaria, ele manda procurar, ele não aparece nada. Então vamos lá. Qual é o filtro de base que você tá? O filtro, base referência customizada, manutenção e reforma lá. Então tá. Então por isso. Já é o que veio, né? Eu nem mexi. Todos, né? Hã? Espera que a minha conexão caiu aqui, tá, gente? Só um Eu tô segundo. vendo. Tá. Clica em todas. Tá aí todos, lá em cima, filtro de base todos. Aí na Aí base aqui tá manutenção e reforma. Isso, seleciona uma Ah. base que você quer. É isso que eu te falei. A priorizada, você não tem que selecionar, ele já pré-seleciona. Todas ele você tem que selecionar qual você quer buscar. Ah, tá. Então vamos lá, faz o seguinte, seleciona aqui Mas mesmo embaixo assim. para base, não. Vem Não, aqui põe para todas. baixo, selecione base, não, calma. Seleciona aqui no filtro de base, bases priorizadas. Tá. Ok. Clica em mais, verdinho. Aham. Aham. Aí ele abriu um quadrinho. Sim. Joga desse quadrinho da esquerda para a direita com a seta, quais bases você quer? Coloca Sinap, TCPO. Sim, sim. Pronto. Coloquei uma só, tá bom, né? Não, quantos você quiser, senão você só vai ver uma. Pode pôr Ah. mais, não tem problema não. Tá. Fecha com um xizinho. Aham. E aí ele vai ter as bases que você colocou aqui embaixo. Aí você seleciona e Tá. escreve embaixo alvenaria. Beleza. Apareceu agora? Sim, sim. Beleza. Então, o que acontece? Então, aqui eu selecionei uma palavra alvenaria 15 e vim colocar. Se você clicar Excel, como que funciona para eu selecionar várias linhas no Excel separado? Não é com Ctrl? Isso. Se você selecionar com Ctrl, ele vai marcar de uma cor diferente. Você viu lá? Sim. Beleza. Se você já tiver o quantitativo, aqui no canto superior direito, você pode colocar. Eu vou colocar que todos são 100, tá certo? Se você mandar colocar 100 e mandar aplicar, ele vai colocar 100 em todos os itens que você selecionaram. Tranquilo? Ótimo. Uhum. Beleza. Então, aqui ó, eu vou selecionar onde eu vou colocar esses serviços. Vou colocar isso dentro de paredes e painéis. Então, eu vou selecionar, vou clicar em cima de paredes e painéis e vou com a setinha verde. O que ele vai fazer? Ele vai jogar do banco de dados para dentro de paredes e painéis. Podem fazer isso aí se todo mundo conseguiu. Deu certinho. Todo mundo conseguiu? Perfeito. Eu não estou vendo todo mundo, Eu só não consegui quando ele ficar, por exemplo, a primeira parte, na hora que você clicou com Ctrl, ficar todas as alvenarias com 15. Ah, é porque você tem que colocar alvenaria, porcentagem 15. Sim, eu coloquei alvenaria, porcentagem 15, procurar. Mandou procurar e aí ele só achou. deve ter uma só apareceu É uma. porque eu tenho mais bancos de dados, ok? Ah, tá, tudo bem, beleza. Beleza? Então, eu coloquei Entendi. isso aqui, ele adicionou esses itens aqui na planilha. Então, eu vou mandar colapsar só para a gente entender. Aqui fica mais fácil. Dúvidas de como coloca serviço, gente? Não. Tranquilo. Quero colocar, aí você falou, Richard, dentro de instalações elétricas, eu tenho que colocar um nível novo. Então, aqui, ó, adicionar nível na estrutura. Então, eu quero colocar no nível selecionado. Então, aqui, ó, botãozinho, coloquei no nível selecionado. Então, instalação elétrica, código do nível 15.01. Vou colocar aqui, vamos lá, alta tensão. Isso não vai ter lá em vocês. Quando você faz isso, ele vai adicionar o 15, voltar lá, em instalações elétricas, ele vai ter aqui um código chamado 1501 alta tensão. Dúvidas?
Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês, ent- Sim, sim. vocês entenderam que eu criei um subnível dentro de instalações elétricas? Sim. Sim. Peraí, só clicar lá de novo lá. Você clicou lá em criar um nível, filho do nível selecionado, ok. Você clicou no nível. Eu poderia não. Quando eu clico no nível, só porque me facilita, tá vendo? Aham. É onde eu tiver, ele vai criar. Agora, você Não é pode criar engraçado, o no meu não raiz do criou, orçamento. não. Cria sim, vai por mim. Ué, Com fé e fé. deixa eu ver. Com fé que Alta. cria. Ele não vai ser perseguir você. Não, o meu tá realmente. Eu coloquei 1501, que o meu Mas é você 15, estava alto. dentro do nível que você quer criar? Estava. Deixa eu Qual que é voltar o lá. nível? O elétrico, que é o 15. Aham. Aí eu Aí coloquei você colocou. 1501, alta tensão. Você colocou Deu mais certinho. depois? Mais sim. Por favor, indique um código que não exista no orçamento, inclusão e interrupção. Você colocou 15.01? 15.01. Descrição do nível, teste. Vou colocar aqui, ó, teste. O meu Vou está todo entrar e zoneado. O eu vou 1501 está entrar. assim. Aí está carregando aqui alguma coisa. A gente vai ter que ver, tá, Fátima, o que que é? Porque assim, É. o primeiro momento que a gente vê no sistema, eu fiz várias coisas aí. Primeiro, mandei excluir itens não orçados. Vocês estão entrando no sistema, então isso é com o tempo mesmo. Mas eu tenho certeza que ele não é perseguição a você só, tá? Porque ele está em todo mundo, é o mesmo sistema, o mesmo banco. Concorda comigo? Então, eu sempre passo, eu passo assim, o sistema não pode ser tão maldoso que só vai fazer comigo. Ele escolheu alguma a coisa dedo. Escolheu a dedo a pessoa, entendeu? Gente, aqui continua a Tudo bem. mesma coisa. Clicou 2 vezes, vai abrir a composição. E são coisas. Mexeu aqui, quero fazer um filtro, ele aceita. Quero chegar isso para cá, aumentar a coluna, ele aceita. Então, assim, são coisas que vocês vão ter no dia a dia. Ô, Beleza? Richard. Richard, Pode falar. tá me ouvindo? Pode. Aí tem o subitem que criou lá, o item filho, né? 15.01. Deu uma pastinha. No código tá ok. Mas a itemização, ele deixou ela no mesmo nível das composições. No treinamento eu falo que a itemização é a última coisa que você faz, né? Não, beleza, entendi. Não, já entendi tudo, já matei a charada já. Porque se você faz agora, você vai ter que voltar. Ninguém faz isso. Não é essa a ordem de treinamento, tá? Não, é claro, isso dá certo. Não é, tem várias coisas aqui que eu não estou passando. Aqui é para vocês entenderem como que trabalha com orçamento. Gente, É só o trabalhou com... aqui tem um botão que você amplia a tela, tem alguns botões aqui que a gente tem que passar. Aqui é para vocês entenderem como funciona o sistema. Por que que existe o bendito licitações? Lembra que eu alterei item, fiz coisas, etc e tal. Por que que eu falo do licitações? Porque todos os relatórios para licitação, você tem que tirar em licitação e concorrência. Então, quando você vai para a licitação, Richard, primeiro você dita preço, você tem que fazer. Então, o que que a gente fez no licitação? Você quer saber o que que é? É um puta encoxambrado de relatório para eu tirar os relatórios que vocês precisam. São todos aqui, tá, gente? Eu vou entrar aqui novamente, porque pode ser do rápido. Eu entrei em licitação e concorrência. E aqui é que você deve tirar os relatórios que vão para a licitação. Porque literalmente chega o relatório. Tá? Então, você tem o relatório sintético, analítico, curva ABC de insumos, relatório de composições unitárias detalhadas. Esse aqui é o que o Adenilson pediu, tá, Adenilson? Você lembra que você me perguntou um relatório? É esse aqui, ó. Você vai tirar o relatório de composições detalhadas e vai ser obrigatório mandar isso para o seu mercado. Por que que existe isso? Para todo mundo saber, ele abre um Excel, tá? E demora mesmo. Que você vai conseguir explodir isso. Ok. Bom, pessoal, agora é tirar relatório, trabalhar, mexer e ver os sistemas. Tem uma coisa que eu não passei para vocês, que é questão, eu preciso que tenha muita atenção. Não queiram acertar taxas agora.
aqui o relatório de composição detalhado. Foi, filho. Beleza? Ok. O ideal é que faça um recálculo geral, tá, gente? Antes de tirar qualquer relatório no sistema, é interessante fazer um recálculo geral e mandar atualizar, tá? Existe um histórico do Volare, isso é importante vocês entenderem. Existe um histórico do Volare que tem muita coisa que tem no Volare antigo que a gente está migrando. Uma delas que a gente está migrando, que é a próxima, é a questão de atualização das taxas, tá? Existe uma função ainda que está aqui no antigo, eu vou chamar ele de antigo para nominar ele, tá? Que eu consiga, tá vendo esse maisinho de leis sociais? Eu consigo detalhar em itens todas as leis sociais que estão trabalhando. Como eu estou trabalhando com vários carpinteiros e vários serventes, isso aqui, gente, eu não vou conseguir explicar isso agora para vocês. Mas existe uma função que eu tenho que unificar essas leis sociais. Por isso que a gente traz sem taxas. Nós trazemos os preços sem taxas para que vocês falem. Por exemplo, todo mundo que é horista, então selecionar por unidade, hora, aplicar, e hora, aplicar. Todo mundo que aqui tem ajudante carpinteiro, eu tenho que dizer que esses caras, selecionar por unidade, aplicar, atribuir, tem a mesma taxa, 115, por exemplo. Porque o Cetop tem um, o Sinap tem outro, a Copasa tem outro. Tranquilo? Então, isso está ainda no Volare antigo e é uma rotina que eu tenho que explicar no treinamento. E a outra rotina também que não está lá ainda, que a gente chama de troca itens do orçamento. Richard, eu quero e vou informar o meu mercado que eu estou utilizando somente banco de dados insumos Cetop. Então, eu tenho que ter um trabalho de vir aqui, pegar aqui servente, por exemplo. Isso quando você trabalha. Eu tenho um servente aqui da Sudecap. Eu vou trocar pelo servente do Cetop. Esse é um trabalho que talvez vocês tenham que fazer. Servente do Cetop, tá? Do Sinap é esse aqui. O que você faz com isso? Olha aqui, o servente da Sudecap está 8,30. O servente do Cetop, do Sinap está 9,39. Vocês entenderam que se vocês não fizerem isso, vocês vão ter dois serventes com preços diferentes? Sim. Entendemos. Isso é uma função que tem no sistema que a gente explica com mais... Quando lá no treinamento, falar o que tem que fazer antes de fechar o orçamento. Tem mais um detalhe também, que é equalização de insumos. Então, acho que só, né? Acho que só. E atualização de preço. Ixi, começou uma obra. Entre você faz o projeto e a saída do edital, demora quanto tempo? Alô? Foi uma pergunta. Já caiu? Pessoal? Perdão. Voltou. Entre um edital que vocês fazem um quantitativo, levanta o quantitativo, escolhe um banco de dados e esse edital sai. Adelson, eu não vi que seu nome estava levantado, eu não estou vendo isso, tá? Pode... Não, eu já tinha perguntado naquela hora, falei porque eu estou anotando aqui, agora que eu voltei. Quero a gravação depois, tranquilo. Tá. Assim, Vamos chamar então, Adelson. De novo, Adelson. Não, é só tirar a mão. Entre o que vocês terminam um orçamento, a gente terminou um orçamento e beleza, lindo, maravilhoso, e esse orçamento vai para a licitação. Entre o projeto e ir para a licitação leva um tempo, correto? Sim. Então é natural. É natural que você fale o seguinte: eu acabei o orçamento, eu preciso atualizar os preços do meu orçamento, tá? Para isso existe uma função também aqui no sistema que chama atualização de preço, que eu trago um preço novo, eu tenho que explicar isso para vocês como que faz, e vocês atualizam o preço. Isso tudo a gente fala que fechamento de licitação, né?
Ah, o que eu preciso fechar a licitação? Equalizar insumo e atualizar preço. E vocês têm que informar o mercado. Olha, nós utilizamos composições, mas atualizações de preços está do SINAP do mês tal. E aí tem um relatório chamado insumos do orçamento, inclusive que vocês vão precisar de fechar, que você pode tirar global, e que vocês verificam qual que está a data dos preços dos insumos. Se vocês repararem que tem insumos com datas diferentes, vocês têm que equalizar isso. E explicar no sistema. Olha, gente, a gente usou esses preços, papapá, papapá. Quando vocês fazem isso, gente, a chance de ter problema é muito pequena. Mas isso a gente dá no treinamento, tá, galera? Eu não dou isso nesse basicão, porque é relatório por relatório. O que eu faço no treinamento? Vamos fechar um orçamento? Vamos fechar um orçamento. Eu explico, a gente faz todo mundo junto, grava, e aí isso fica para como que trabalhar na frente. Alguma dúvida? Milhões, né? Com certeza. Fátima, faz tudo de novo, começa tudo de novo, que vai ser mais fácil. Porque provavelmente apertou algum botão e é normal, isso faz parte do assunto. Vocês não precisam começar o orçamento com aquele modelo casa completo. Comecem com o TCPO, que vai ter 3 níveis. Podem começar com... o ideal é que comece com uma estrutura, tá, gente? Não comece sem estrutura, é mais difícil. Vocês vão ter que fazer toda a estrutura do zero. Uhum. Ficou alguma dúvida? Não, as dúvidas não vão mexer. Não, só por curiosidade. Isso aqui trabalhando com ele completamente independente. Se